Vamos agora falar de memória, vamos falar de história a partir de um livro que é um autorretrato, uma autobiografia de Luís Laforte. Luís Laforte partilha neste livro Ombro, Arma, as suas memórias como soldado moçambicano integrado nas Forças Armadas Portuguesas. 1973-1974 é este o período, em termos de horizonte temporal, que guia-nos nessa memória importante do nosso convidado. Vamos conversar nos próximos minutos com o autor. Vamos conversar à volta da história de Moçambique, vamos conversar à volta de todas as memórias que o caracterizam. Vamos conversar, sim, com Luís Laforte. Luís Laforte, bem-vindo. É com muito gosto que o recebemos. Como é que está de saúde? Bem, está aí o microfone? Muito bem, com a graça de Deus. E pronto, tirando as circunstâncias que todos vivemos, ainda conseguimos viver. Pois, a saúde, a esperança, a resiliência e a coragem de enfrentar os desafios diários, acho que é característico dos moçambicanos, não é? É, sim, senhora. Pois, um livro que nos oferece um olhar único sobre o seu passado muito marcado para a história de Moçambique, o seu passado e tantos outros jovens de época moçambicanos que pertenceram ao exército português. No seu caso, isso aconteceu no Porto Amélia, onde viveu entre 1968 e 73 e nesse período aqui integra o exército português. Por que é que decidiu escrever este livro e o que lhe motiva a fazer esse retrato sobre esta vida particular sua, mas que muito nos diz respeito? Sim, um acréscimo em relação àquilo que disse. É verdade que eu fui a Porto Amélia, ou Espema, em 68 com os meus irmãos e a minha mãe. Mas a minha mãe foi para lá transferida, né? Porque era quadro da saúde, era parteira enfermeira. E mesmo em Cabo Delgado foi trabalhar para Montepuez, Micuf e a própria cidade de Porto Amélia. Na verdade, eu fui recrutado, ou melhor, vi o meu nome estampado nos Correios de Montepuez em 72, anunciando que quando eu fizesse 21 anos, que era o ano seguinte, 73, eu devia ingressar nas Forças Armadas. Uau. É isso. Então foi um processo de espera, porque já era uma certeza, não é? Sim, aquilo era uma coisa muito bem controlada. Onde quer que tu estivesses, eles sabiam onde tu estavas, e porque já estavas inscrito, não é? E onde quer que tu estivesses, anunciavam. Então, em qualquer parte, tu eras capaz de ver, em qualquer repartição pública, a lista dos recrutados daquele ano. Pois. E assim aconteceu comigo em Montepuez. Agora, quanto às motivações, na verdade, este livro escrevi há muito tempo. E a razão de só agora sair à estampa reside no facto de, os escritores também têm que ver os sinais do tempo. E em relação a este livro, eu vi que a poeira assentou, muitos receios, muitos ânimos já tinham amainado e por isso mesmo eu decidi lançar este livro este ano. Quando fala das poeiras... Quando estamos a falar com um escritor, um autor, quando fala das poeiras, quando fala dos ânimos, o que se refere precisamente? É muito simples de perceber. Quer dizer, se eu editasse o livro logo a seguir a minha saída da tropa, é evidente que eu teria tido problemas, não é? Ainda os entusiasmos, os rancores ainda estavam frescos. O país não estava pronto para esta conversa? Não, nem o país, nem as pessoas, não é? Isso não aconteceu somente aqui em Moçambique, aconteceu em todo o espaço, na altura chamado espaço português, inclusive Portugal. Vai ver que só mais ou menos há 10, 15 anos, os livros sobre os percursos de vida dos cidadãos portugueses, lá em Portugal, também começaram a sair, porque também viram que os ânimos estavam... Já era possível, 50 anos depois podemos conversar sobre isto. Exatamente. Mas o que significa viver com a alma trancada entre os dentes, com a vontade de contar e deixar este testemunho, este manual de história,
e que acaba por significar também um processo de libertação e de cura, sem dúvidas. O que significa passados 50 anos, viver dentro deste mutismo quase que obrigatório? O que significa para um homem calar-se perante a necessidade de se expressar e contar isto para o mundo? Eu, na verdade, o que me motivou a escrever este livro, e até em face dos problemas que Moçambique enfrenta, de várias naturezas, não é? Psicológico, essas coisas todas, não é? Foi para tentar mostrar à sociedade que, apesar de eu ter servido o exército português, nem tudo foi mal por lá. Eu aprendi muita coisa. Desde logo aprendi a obedecer, aprendi a valorizar a vida, aprendi, digamos, entre várias coisas, por exemplo, que uma sociedade só se estabiliza quando todos cumprem o mesmo dever. E o dever principal de qualquer sociedade é ir para a tropa. Okay. E posso lhe dizer, por exemplo, que durante a recruta e mesmo no decurso da vida militar, estavam lá comigo, não é, a sofrer exatamente da mesma maneira pessoas, filhas de pessoas riquíssimas. Okay. Dos dois lados ou sobretudo do lado português? Todos os lados. Quer em Moçambique, quer os colonos que estavam aqui em Moçambique e mesmo alguns negros que eram ricos, os filhos estavam na tropa. Mesmo filhos de governador ou de seja ele quem fosse, né, eles iam para a tropa. Na camarada eram todos iguais? Éramos todos iguais. E mesmo durante de segunda a sexta-feira, todos rastejavam, todos enchiam o pneu. Encher o pneu significa fazer flexões, como castigo. E só no sábado, quando nós fôssemos para o fim de semana, é que ficávamos a saber que este e aquele, afinal de contas, são pessoas ricas. E como é que nós víamos? Ninguém perguntava, sabes quem eu sou? Não. Essa pergunta não existia? Não, senhor. Sabíamos que todos estávamos lá. Portanto, era um exército profissional. Era para serem todos? Era para sermos todos e todos com os mesmos direitos, né? Embora se diga que nós éramos discriminados, é verdade, mas no exército não era só procurar cumprir o dever, mas também era procurar ter a legitimidade para usufruir dos direitos que as pessoas ricas também tinham. Não? Pois, uma pergunta importante, Luís Leforte. O que significa para um moçambicano lutar contra o seu irmão? Porque Moçambique lutava contra o regime colonial português e o regime colonial português lutava contra a Frente de Libertação de Moçambique. E Luís Leforte e outros soldados moçambicanos integrados, outros moçambicanos, soldados pela parte de Portugal, que significava atirar contra um irmão que queria libertar a sua terra. Exatamente. Bem, nem sempre fazer guerra significa atirar contra o irmão. Sim. Ou contra outro qualquer que seja o inimigo. Sim, as balas também, as palavras podem ser balas. Normalmente em combate a pessoa dispara para se defender, não dispara para matar, ainda que eventualmente possa matar. Mas esse não é o caso. O caso que eu quero realçar aqui é que mesmo no exército português, entre moçambicanos que estavam no exército português, havia aqueles que colaboravam com a Frente de Libertação de Moçambique. Okay. De uma ou de outra maneira. Não é por acaso que, por exemplo, a Frelimo recebia informação do quartel-general das Forças Armadas de Nampula. Alguém enviava para lá. Não ia lá por qualquer acaso. Alguém enviava. Podia ser um moçambicano, podia ser um português. Exatamente. E eu até não digo quem fazia isso, porque pronto. Claro. É soldado e é preciso manter os valores. Sim, por exemplo. Os valores nunca se abandonam. Olha, eu vou lhe dizer, por exemplo, que o chefe das Forças Armadas de Moçambique, o Causa de Riaga, tinha um ajudante de campo e chefe do gabinete, um indivíduo moçambicano. Eu sei que esse indivíduo moçambicano, por artes que só ele sabia, enviava informação para a Frente de Libertação de Moçambique. E até porque esse indivíduo tinha um irmão lá na chefia da Frente de Libertação de Moçambique. Não vou dizer quem é, mas quem for esperto e inteligente vai saber. E o livro nos ajuda a decifrar, há umas entrelinhas, acaba por ser um livro também que passa por esse lugar. Quando começamos a nossa conversa, agradeceu a Deus pela vida, pela saúde, e o livro também, de certo modo, segue esta linguagem, esta textura.
do entre-texto, por detrás do texto, né? Exato. Há subtexto em vários textos do livro. Há ideias subliminares aí assim que nós podemos chegar a isso. Mas o principal motivo de eu agradecer a Deus é que eu penso que Deus não se serve pessoalmente para fazer aquilo que Ele faz. Escolhe muitas pessoas para mostrar os seus recursos para salvar as pessoas. E eu tive muitos amigos no Exército que me, enfim, safaram de alguma maneira de alguns dissabores. Nós encontramos aqui um colega nosso, trabalha aqui na televisão de Moçambique, filho de um colega seu, e esse colega era peça importante para que os soldados fossem a campos de confrontação e estivessem no teatro operacional efetivamente. Quer falar disto? Brevemente dizer que esse meu grande amigo e colega, não é? E praça, como a gente dizia na altura, não é? Foi o Gil Guimarães, Gil Amiel Guimarães. E por acaso fiquei a saber que o filho dele está aqui na televisão. É nosso colega, pois. E chama-se Amiel Gil Guimarães. É o contrário, né? É o contrário. Embora também agora, finalmente, se chame Guibunda, mas naquela altura, para mim, o meu amigo era Guimarães. E como é que ele fazia isto? Ele era datilógrafo, portanto fazia trabalho administrativo. E a função dele, né, era de, conforme a requisição das frentes de guerra, ele, portanto, abatia na enorme lista de soldados que estavam na subunidade, nomeadamente no Lumbo. Só que, e eu sem saber, quando chegasse a minha vez, o que é que ele fazia? Punha, digamos, em último lugar. Sim. Portanto, nunca mais chegava. E eu até, chegou um momento em que eu me dirigia a ele. Ó Gil, a gente chamava Gilito na altura. Eu era o Lulu. Ó Gil, diz-me lá uma coisa, por que é que eu não vou à frente? Quando é que será a minha vez? Quando é que será a minha vez? O que é que está-se a passar? Não porque eu tivesse a ansiedade de ir para lá para o combate, mas a busca de informação, né? Exatamente. Todo aquele que foi soldado sabe que, às vezes, por vezes, a ansiedade é pior do que estar na zona de confrontação. O antes é mais doloroso. É muito doloroso. E eu provo porque é isso aí. O pensar que daqui a 1 hora vou ser chamado, daqui a 2 horas posso ser chamado. O que será? Quer dizer, a pessoa, e depois para onde é que eu vou? Então chega um momento em que a gente diz, mandem para lá, se for para morrer, vou morrer de vez e ponto final. Do que eu continuar com esta ansiedade. Essa incerteza, né? É horrível. A incerteza no exército colonial é horrível. E é justamente essa incerteza, ou viver nesta incerteza, que nós criamos os verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos que, quando nós nos encontramos na vida civil, temos um respeito imenso por esses colegas. É por isso que eu, às vezes, não sei se é a brincar, se é seriamente, eu quando vejo essas manifestações, este momento que nós vivemos no nosso país, de violência, às vezes gratuita, eu chego a pensar, é porque estas pessoas não foram à guerra, não foram ao exército, porque o exército nem sempre se faz a guerra. Claro. É no exército onde nós aprendemos a respeitar o outro. Devia ser efetivamente obrigatório para todos cumprir o serviço militar obrigatório. E Moçambique, na minha opinião, devia investir fortemente no exército. No exército. Quando digo investir fortemente no exército, não digo apenas recrutar pessoas, mas viverem sob uma disciplina e no rigor administrativo. Haver comida na hora certa, de qualidade. Os benefícios daí decorrentes são grandes, porque nós, quando saímos da tropa, respeitamos a vida, obedecemos e sabemos que seremos nós que faremos parte dos bombeiros, da polícia. Da medicina, dos médicos, da saúde, etc. Exatamente. Somos nós. Por quê? Por causa da legitimidade. Não A é tropa por acaso como... que, não é por acaso que na Inglaterra, por exemplo, aqueles príncipes que depois acabam sendo reis, sendo rainhas, no caso das princesas, têm aquela legitimidade. E o povo inglês, não é, admite que eles usufruam daqueles privilégios todos, porque sabem que foram para o exército. E dou-lhe o exemplo, por exemplo, de um dos filhos
deste hoje que é rei, né? Esteve no Afeganistão a combater. A cumprir o dever militar. Qualquer indivíduo que apareça lá, por exemplo, assume qualquer posto de comando, não sei o quê, de político, não sei o quê. Se não foi para a tropa, não tem a mesma consideração. E era isso que também nós, em Moçambique, devíamos fazer. Uma pergunta importante. Este é um livro que é um retrato da sua vivência pessoal e eu queria aqui perceber um aspecto. Como é que é equilibrar a sua vivência pessoal neste livro e também, como autor, equilibrar este retrato de vivência pessoal com a crítica aos eventos históricos que estão aqui narrados, tendo em conta que é parte viva e ativa de tudo que é retratado neste livro, de certo modo. De certo modo, não, e com certeza, né? Exato. É uma pergunta interessante, mas eu devo, digamos, referir-me a um aspecto importante. Por exemplo, eu faço referência aí no livro quando nós somos desmobilizados, não é? Aquilo foi uma organização tremendamente grande. E isso podemos encontrar nos altos oficiais que organizaram, quer o transporte das tropas da Frente de Libertação de Moçambique para Moçambique, Maputo, Beira, Porto Amélia na altura. Foi uma operação extraordinariamente grande. Mas há um detalhe, e eu gosto muito de detalhe, o detalhe é que faz feliz muitas memórias. É que, enquanto eles falam ao nível de papéis, de requisição de aviões, etc., né, a verdadeira história do fim da guerra está exatamente nas bases. As bases. Exatamente. É por isso que são bases. Exatamente, por isso são bases. Esse é que vive realmente, não é, a história do fim da guerra em Moçambique. E também há um detalhe aí assim, é que, na verdade, o acordo de Lusaka foi assinado muito antes do verdadeiro acordo de Lusaka entre soldados portugueses, neste caso eu era português, não é? Entre, portanto, soldados do lado de cá e do lado guerrilheiros. Para nós, não é? Nós já vivíamos com os guerrilheiros nos quartéis. Como é que este acordo funcionava e como é que foi celebrado? Para nós, o acordo veio materializar aquilo que já estava a acontecer. Ok. Está a ver o que é isso? Nós até havíamos criado, por exemplo, no Lumbo, não é? Um local aqui, nós chamávamos de Lusaka. Muito antes do acordo de Lusaka. E porquê? Porque era lá que nós definíamos as modalidades para que nós vivêssemos em paz com os guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique, em que nós tínhamos que compreender que eles não tiveram a vivência de aprender a comer à mesa e nós então transmitíamos isso. Nós fazíamos questão de dar o melhor comer a eles. E porquê? Para ver se eles, por exemplo, tinham um bom aspecto e depois explicávamos tudo. E aí no livro eu faço referência ao facto de, quando se dá o 7 de setembro aqui, com a tomada da rádio, do Rádio Clube, do Rádio Clube, eles não tinham rádios, receptores, mas quando nós acordamos eles tinham desaparecido todos. Mas como? Quem lhes informou que aquilo havia acontecido? Está a ver o que é isso? Eram homens disciplinados. Mas depois recebemos a tarefa de andar à procura deles, nas mandioqueiras, aí, nas matas, no Lumbo, Vila Barreto, não é? Na altura é Itocolo. Está a ver o que é isto? Mas depois a angústia residiu também no facto de termos que andar à procura deles desarmados. Está a ver o que é isto, não é? Então, por exemplo, eu integrei este grupo. E por quê? Porque tomava-me como um indivíduo que falasse Maconde, Kimwane, Makua, porque eu fui recrutado no Norte. Está a ver o que é isso? Então tinha que inventar palavras quaisquer em Kimwane, Makua, Swahili, para eles perceberem. Por exemplo, está a ver o que é isto, né? E quando os apanhamos, eu disse lá ao indivíduo, vocês não estão a ver, não perceberam, ninguém vos disse que aquilo de Lourenço Marques, 7 de setembro, lá do Rádio Clube, aquilo não tem nenhuma expressão. Aquilo é desespero. De modo que nós, como temos vindo a conviver, voltem para o quartel. Voltem para o quartel. Está bem, vocês adiantem, porque nós depois vamos atrás. Mas o que representou a invasão ao Rádio Clube para as forças?
no norte, e posso dizer que na generalidade da tropa portuguesa, aquilo não foi nada. Aquilo não foi nada. Quer dizer, nós já estávamos de tal modo, não é, com vontade de ir embora, de deixar aquilo, de cumprir o serviço militar, que para que nós tivemos logo as coordenadas. Aquela meia dúzia de militares que invadiu o Rádio Clube não tinham força suficiente para travar aquilo que estava a acontecer no terreno e em todo lado. E em todo lado. Mesmo quando se deu, e eu falo sobre isso aí, mesmo quando se deu a tal invasão à base do Omar, não é? Aquilo para nós foi uma coisa sem sentido, porque realmente os oficiais das forças da Frelimo já haviam estado em Moeda, em jantares e almoços, e depois disseram que, olha, depois havemos de ir aí onde vocês estão, em Omar, para marcar um novo almoço, um novo convívio. E quando chegaram lá com os microfones, a dizer que, olha, a gente veio cá para combinar o tal nosso, afinal de contas era um assalto, de modo que não teve nenhum significado. Esta conversa dos detalhes, são esses detalhes, é importante por isso, porque acho que nos lança uma discussão sobre a desconstrução da história oficial. Podemos aqui começar essa discussão toda, essa reflexão toda sobre o questionamento da própria história oficial. Este livro é também uma tentativa de discutir os outros contornos da história nunca antes contada. Sim, e a desconstrução, né, da história oficial sempre acontece com detalhes. Os tais detalhes são muito importantes. E, sobretudo, quando a história é contada na primeira pessoa, por pessoas que viveram os acontecimentos. Para quem viu e participou. Exatamente. De outra forma, é apenas para agradar a política, os políticos, e isso não constrói a história. E mais, a história constrói-se com verdade. Eu, há dias, vi um vídeo, não é? Dos 121 anos, parece, do Benfica, né, de Portugal, em que um veterano do Benfica disse que os países, as instituições, só se tornam grandes quando têm memória. Quando se diz que quando tem memória, está-se a dizer que uma memória daquilo que aconteceu e na forma como aconteceu de facto. E há aqui uma pergunta baseada também nos adágios, nos pensamentos, de que a história sempre beneficia os vencedores e não os vencidos. No nosso caso, como podemos nos conotar? Sim, vamos. No nosso caso, aparentemente beneficia. Mas, quando a verdade, tal como o caju, quando está maduro e cai, não é? Nós veremos depois que tudo aquilo que nós pensávamos que estava-nos a beneficiar, afinal de contas, nos prejudica, porque passamos por situações em que nós somos tidos como pessoas que tentaram subverter a história. A nossa história, se tivéssemos que fazer uma analogia, seria uma espécie de aquelas estátuas de Faraó do Egito ou seria um castelo de areia? Às vezes a história também incorpora os tais castelos de areia, não é? Incorpora para saber que houve pessoas que construíram castelos de areia. É essa a minha visão. Mas o que conta mais, quando nós contamos as coisas, como sentimos essas coisas, como vimos, como lemos, como vivemos, não é? Isso interessa mais às gerações do futuro para que saibam destrinçar entre um castelo um castelo de areia, não é? E o castelo realmente que é feito de betão, com pilares firmes, etc, etc. Pois. Agora, o Moçambique conquista a independência, 1975, o Sol de Junho jamais será esquecido. Como é que faz, qual a percepção que tem da falta de reconhecimento na altura de homens como Luís Lafort, por esse Moçambique, esse Estado novo, esse país independente, e nisso como é que constrói o seu pensamento sobre a forma como foi conduzido o nosso país no pós-independência e nos primeiros anos depois da independência? Essa pergunta é um bocado difícil, mas eu vou tentar dizer o seguinte. Ao detalhe, porque sim, os detalhes são importantes. Pois, gosto de detalhe, né? Olha, eu penso que pessoas como eu não lutam para ser reconhecidas. Não, de forma alguma. Simplesmente devia-se reconhecer, não é?
aquilo que eventualmente nós aprendemos no exército colonial, a organização. E eu detalho aí no livro, que Samora Machel terá concluído que, afinal de contas, do outro lado pode haver uma coisa útil. Lembra-se da reunião que houve com os chamados comprometidos? Os comprometidos. Os comprometidos. No final daquela bagunça toda, Samora Machel convidou os comandos, para instruir os comandos de Moçambique. Isso é uma forma de reconhecimento. É evidente que um chefe de Estado, né, do nível de Samora Machel, não pode ir lá para o palco e dizer que nós reconhecemos. Não. A atitude que ele tomou pode ser tomada por nós e pela sociedade como uma forma de reconhecimento de que, afinal de contas, do outro lado, apesar de terem combatido contra nós, pode haver alguma coisa por aprender. E vou-lhe dar o tal detalhe. Quando os primeiros comandos do antigo regime colonial foram para instruir os comandos moçambicanos, não é? A primeira coisa que eles viram foi o seguinte, é que na formatura para a refeição, a primeira refeição, que era o almoço, viu que os comandos, soldados moçambicanos, iam para receber a comida no casquete. Imediatamente, eles foram ter com Samora Machel, assim não se pode fazer um exército. Esses detalhes para o exército são muito importantes. A forma como se faz a administração. Porque provavelmente os nossos telespectadores estão a perguntar o que é um exemplo da fila das refeições. Exatamente. Esse acho que é um detalhe muito importante. Um detalhe é o seguinte. Sabe qual é a coisa que mais os oficiais temiam? Porque em cada unidade ou subunidade militar, no tempo colonial, não é? No exército português, tinha um oficial dia. A coisa que ele mais temia é que os soldados pudessem dizer o seguinte: esta comida não presta. Isso dava uma punição terrível para o oficial. Por que ele não providenciou que a comida que ia dar aos soldados fosse de primeira qualidade? Quer dizer, é um detalhe, tanto que significa um nível de organização, de respeito, não é? Para com quem segura a arma e veste a farda e vai combater. É muito respeito isso. Vou-lhe contar um outro detalhe. São os tais detalhes que eu gosto de contar. Na beira, enquanto, portanto, nós estávamos no campo de instrução de especialidade, que era artilharia pesada. Ao fim de semana, uma vez, saímos, fomos entrar num café, acho que era Nicolas, coisa assim, Nicolau, uma coisa qualquer. Quando nós chegamos lá, nunca mais nos atendiam. Claramente por sermos negros. O que é que nós fizemos? Voltámos ao quartel, pusemos fardamento militar, o cinturão, e fomos sentar. Imediatamente vieram nos servir. Uma pergunta, Luís Leforte. Quando hoje em dia recebe os vídeos que nós acompanhamos, falou das manifestações onde agentes da Polícia da República de Moçambique e tantos homens e mulheres que defendem a ordem pública, a soberania nacional, são desrespeitados de forma grosseira e a olhos de toda a gente. E há até aplausos que chegam pelas redes sociais. Enfim, é um debate que gera aqui também algum paradoxo, alguma divisão de opiniões de várias frentes. E este livro também nos remete a esse lugar de respeito por quem defende uma pátria ou uma bandeira. Com que impressão fica? É tal coisa que eu disse. Aqueles indivíduos que estão aí a fazer manifestação, muitas vezes há de ver que deviam ter estado ou deviam estar na tropa, mas não estão. Está a ver o que é isso? E o que é que nós vemos? Vemos que muitos componentes da polícia não foram à tropa. Não foram à tropa. Portanto, não têm a preparação suficiente. Porque não basta apenas dizer que, olha, foste incorporado para o exército, não é? E vais treinar lá durante 1, 2 ou 3 meses. Não, senhor. É uma vivência no exército de um país que te dá a capacidade de discernir e atuar corretamente. Por exemplo, eu vi, num destes vídeos, digamos, a que está a referir, um polícia de trânsito a mandar parar um indivíduo. E esse indivíduo saiu do carro
deu umas chapadas ao polícia e ele pôs-se a chorar. Isso não fazia já um tropa português, quando saísse e entrasse na corporação policial. Não fazias isso. Mas lá está, a nossa corporação policial, todos os anos, não é? Há uma fila de elementos da sociedade que vão pedir para os filhos e os sobrinhos ingressarem na polícia ou no exército apenas porque não estudam, estudam mal e são indisciplinados. Uma pergunta também importante, de volta aqui às memórias de um moçambicano que serviu ao exército português. Como é que sente o reconhecimento do lado português hoje? Porque essa conversa voltou no 25 de abril. Também vem aí no livro. Exato. Não é? São reconhecidos por Portugal como quem defendeu Portugal. Eu aí no livro, e vou repetir agora, não é? De certa maneira, quando nos acordos de Lusaka se estabelece que os antigos soldados portugueses são entregues à responsabilidade da Frente de Libertação de Moçambique, para nós, ou para a maior parte de nós, isso soou a um lavar de mãos do governo português. Eu acho que, além de dizer isso, também devia haver a linha ou linhas que dissessem em que circunstâncias é que isso significava. E isso não aconteceu. Para mim foi uma certa irresponsabilidade. Foi muito duro este processo, do ponto de vista de consequências para o seu grupo, para a sua geração. Moçambique até não. Moçambique até foi um dos países em que o movimento de libertação foi brando para com os antigos soldados portugueses. A que se deveu isso? Quais foram os fatores que jogaram a favor? Talvez alguma clarividência de alguma direção da Frelimo. Mas, na Guiné-Bissau, muitos soldados, muitos agentes de tropa especial portuguesa, composta por guineenses, né, muitos deles foram fuzilados. Angola também teve uma boa atitude. Integrou-os pura e simplesmente nas FAPLA. Mas em Moçambique, à exceção dessa atitude que eu contei de Samora Machel, não é? Não houve assim grandes problemas. Ainda que nós possamos reconhecer que, num certo ano, andaram a fixar fotografias nas instituições das pessoas que haviam pertencido a exército, a ramos do exército português especiais, como GEPs, GEs, comandos, afixava-se aí assim fotografias. Pois. Sim. Quer recordar mais algum episódio? Não. É que estamos mesmo a terminar. Já vi. Pois, estamos mesmo a terminar a nossa conversa. Consegue ler o olhar, né? Consegue ler os olhares. Óbvio. Não esqueça que eu também fui jornalista. Pois, eu sei que foi jornalista e uma importante influência para quem sobretudo fez jornalismo de rádio. Exatamente. Os Gatsanzalas. É o tal detalhe. Pois, é o tal dos Gatsanzala, Clube de Gentes e tantos outros programas que eu ouvi. E a minha base de programa, de fazer programas, era exatamente o detalhe. O detalhe. E um detalhe, mesmo a terminar, como é que a sua vivência militar foi uma importante ponte para que descobrisse o amor pela literatura? Tá bom. Eu conto também no livro aí assim, né? Na verdade é porque eu encontrei um cornetista na tropa que eu via sempre a escrever poemas. E ele passava e eu lia. E eu comecei a gostar. Mas o verdadeiro ponto de inflexão de uma vida regular, de ler revistas Seis Balas, de Coboiada, etc., foi quando a minha namorada, em 72, quando eu fiz anos, Como é que se chamava a sua namorada, Sr. Luís? Como se chama até hoje. Como é que se chama? Chama-se Margarida. Ainda é sua namorada? É, óbvio. Quando ela mandou um livro que foi um grande marco, né, do meu campo de literatura. O livro chama-se O Homem, do Irving Wallace. Aqueles detalhes, aquilo tudo não só me empurrou para a literatura, como também empurrou-me para o jornalismo na Rádio Moçambique. E esses anos todos de jornalismo, é mesmo o fecho, partilhou momentos inesquecíveis com seu irmão Galiza Matos Pai. Sim, fundamentalmente nos programas radiofónicos. Clube 200, quando ele me chama, quando ele recebeu várias críticas da sociedade, dizer que tu só abordas programas de rock, também deves abordar programas de música africana
e moçambicano. Não só Woodstock. E não só, sim, para ele o Woodstock é o É o máximo. ponto mais alto. Exatamente, mas como era mais velho, tinha vivido experiências agradáveis com música moçambicana, então passei a fazer, e tudo sob forma de crônica. Pois. Muito obrigado, Cris Lafardo. Um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos. Boa semana, até quinta-feira. Obrigado. Obrigado.